Olá, eu sou o petiano Rafael Short, do grupo PET Elétrica UFBA, e hoje eu vou falar sobre geometria plana, que é um tópico muito importante para a introdução do assunto geometria espacial. Vou iniciar pela área das figuras planas. A área do quadrado é dada pelo produto entre a base e a altura do quadrado. Como no caso do quadrado, a base e a altura são iguais, a sua área pode ser entendida como um dos lados desse quadrado elevado ao quadrado. Enquanto que a área do retângulo vai ser dada pelo produto entre os lados desse retângulo. Só que, diferentemente do quadrado, esses lados vão ser distintos. No nosso caso aqui, a área desse retângulo vai ser AB. Para o caso do triângulo, a área do triângulo vai ser dada pelo produto entre o comprimento da base, nesse caso A, vezes a altura H, e tudo isso dividido por 2. Já no paralelogramo, a sua área será dada por o comprimento da base vezes a altura do paralelogramo, e o que nós temos que ficar atentos para esse caso é que a altura desse paralelogramo não vai ser esse comprimento aqui, vai ser esse comprimento aqui, que é o comprimento que forma 90 graus com esse comprimento da base. Dando continuidade, a área do trapézio ela pode ser calculada da seguinte forma. Primeiro fazemos o somatório entre base maior, que é Bzão, mais a base menor, que é Bzinho, e multiplicamos esse somatório pela sua altura h, lembrando que tem que ser o comprimento que forma 90 graus com a base. E tudo isso é dividido por 2 para obtermos a área do trapézio. No caso do losango, a área dele será dada pelo produto entre suas diagonais dividido por 2. Por fim, a área do círculo será dada por π vezes r ao quadrado, sabendo que π é uma constante que vale aproximadamente 3,14 e o r representa o raio desse círculo. Outras áreas notáveis que nós vamos indicar aqui são as áreas do setor circular, da coroa circular e do segmento circular. O setor circular ele está associado a essa região pintada aqui, formando uma espécie de fatia de pizza. Dá para pensar dessa forma análoga. E a expressão para a sua fórmula ela pode ser obtida da seguinte forma. Devemos pensar da seguinte maneira. De um lado vamos tratar a área e do outro lado vamos tratar um ângulo. Eu vou chamar aqui de ângulo. A área total de um círculo, nós já vimos em cima que é πr, que é o raio desse círculo, ao quadrado. E o ângulo para esse caso de um círculo, da área de um círculo completa, estaremos tratando de um ângulo de 360 graus. Porém, se nós estivermos tratando de um ângulo θ, como é o caso da abertura aqui mostrada, estaremos com esse ângulo θ. E aqui nós teríamos a área para quando o ângulo de abertura for θ. Aplicando essa proporção, essa regra de 3, fazendo essa multiplicação cruzada, nós vamos obter que S vezes 360 é igual a θ π r ao quadrado. Passando 360 para baixo, nós vamos obter exatamente essa expressão mostrada ao lado. Já para o caso da coroa circular, que se associa a essa região mostrada aqui, esse envoltório, a área dessa coroa circular ela pode ser calculada da seguinte forma. Nós podemos considerar um círculo grande, que seria o círculo total, e tirar desse círculo total a área associada a esse círculo menor interno. Para fazermos isso, nós temos que lembrar que a área de um círculo é dada por π r ao quadrado, onde nesse caso aqui o nosso raio vai ser o r para o círculo total e vai ser r para o círculo menor. Então, devemos fazer π r ao quadrado, ou seja, a área do círculo maior, menos π r ao quadrado, ou seja, a área do círculo menor. E com isso vamos obter justamente a área associada à coroa circular. Continuando, temos aqui o segmento circular. O segmento circular se refere a essa região pintada aqui. Essa é a região associada ao segmento circular. Essa área dessa região ela será dada da seguinte forma. π vezes alfa, que é esse ângulo de abertura, r ao quadrado, dividido por 360. É importante ressaltar que, nesse caso aqui, o alfa, e nesse caso de cima também, esse θ, eles estão sendo dados em graus. Mas se a questão tiver dado para a gente em radianos, o que nós teríamos que fazer para converter é substituir o 360 por 2π, conforme mostrado aqui, ao lado.
Então, nós cortaremos o π, e a área para esse segmento circular ficaria alfa r ao quadrado sobre 2, onde alfa é esse ângulo de abertura. Vamos continuar agora falando sobre os polígonos regulares. Um polígono regular, ele está baseado na ideia de um polígono que apresenta todos os seus lados iguais, assim como todos os seus ângulos internos também são iguais. E eles têm uma característica muito importante, que é que todo polígono regular pode ser inscrito em uma circunferência. Vamos ver agora alguns elementos de um polígono regular inscrito em uma circunferência. Primeiro, o ângulo alfa, chamado de ângulo central. Esse ângulo central pode ser calculado da seguinte forma, a partir dessa expressão de que alfa é igual a 360 dividido por n, onde n é o número de lados desse polígono. Já o beta, que é o ângulo interno desse polígono escrito, vai ser dado pela expressão n-2 vezes 180 e tudo isso dividido também por n, que é o número de lados. Já outros dois elementos importantes são esse ponto O, ele está representando o centro dessa circunferência e também o centro desse polígono, assim como o R, que representa o raio da circunferência e também o raio do polígono. Por fim, um outro elemento muito importante a ser tratado aqui é o apótema desse polígono regular, indicado aqui por esse M. O apótema, ele vai ser a reta que liga o centro do polígono regular à metade de um dos lados desse polígono. Como podem ver, aqui um lado ele está indicado pelo comprimento L, então a metade dele vai ser justamente esse ponto aqui, marcado após L sobre 2. Então a ligação deles até o centro indica justamente seu apótema. Vamos dar continuidade agora falando das relações métricas nos polígonos regulares, para esses três polígonos aqui. No caso do quadrado inscrito em uma circunferência, o lado desse quadrado será dado por r raiz de 2, e o seu apótema será igual a r raiz de 2 sobre 2. É interessante observar que, como o L é igual a r raiz de 2, o apótema será igual a L sobre 2. Para o caso de um triângulo equilátero, o lado desse triângulo equilátero será igual a r raiz de 3, e o seu apótema será igual ao raio dividido por 2. Por fim, para o hexágono, o lado desse hexágono será igual ao raio dessa circunferência e desse polígono, e o apótema desse hexágono será igual ao raio vezes raiz de 3 e tudo isso sobre 2. Vamos agora praticar um pouco a partir desse exercício que foi cobrado em uma das edições do Enem. Vamos lá, leia as informações e grifar as mais importantes. Um carpinteiro fabrica portas retangulares, isso aqui é uma informação bem importante, feitas de um mesmo material. Por ter recebido de seus clientes pedidos de portas mais altas, ele aumentou a altura em 1 sobre 8, preservando as espessuras das portas. A fim de manter o custo, isso também é uma informação bem importante, com o material de cada porta, ele precisou reduzir a largura. Então, a razão entre a largura da nova porta e a largura da porta anterior é. E com isso ele nos dá aqui as alternativas. Vamos lá. O interessante para essa questão é pensarmos em duas situações. Uma situação 1, quando estávamos tratando da primeira porta que ele estava trabalhando. Vamos aqui escrever essa situação 1. A porta 1 ela apresentava uma área 1, que era igual ao o valor da área de uma porta retangular. Se a porta retangular, estaremos tratando do produto entre a altura da porta vezes a largura da porta. Então, estaremos tratando da altura 1 da porta vezes a largura 1 dessa porta. Essa é a nossa situação 1. Mas haverá também uma situação 2, que é quando ele já trocou essas medidas da porta, tanto da altura quanto da sua largura. Então, vamos colocar aqui a situação 2. A situação 2 pode ser representada por uma área 2, que é igual a H2 vezes L2, pois a porta continua sendo retangular, então a forma de calcular a sua área continua sendo a mesma. Dessa maneira, nós podemos agora continuar o raciocínio da questão. O que ele fez aqui foi tornar as portas mais altas. Então, o valor que se alterou foi o valor do H2. Então, o H2 ele ficou escrito da seguinte forma. H2 pode ser escrito como H1 mais H1 sobre 8, porque ele aumentou a porta em 1 sobre 8. Dessa forma, nós vamos obter 9H1 sobre 8. Outra informação
é que ele deseja manter o custo, então a área total de cada porta deve ser a mesma. Sabendo dessa informação, nós podemos escrever que A1 é igual a A2 e utilizar essas informações mostradas aqui. Com isso, sabendo que o A1 é igual a H1 L1, podemos escrever que H1 L1 é igual a H2 L2. Só que nós obtivemos que o H2 é igual a 9H1 sobre 8. Então vamos escrever isso aqui embaixo. Vamos ficar então com H1 L1 é igual a H2, que é igual a 9H1 sobre 8, multiplicado pelo L2. Cortando o H1 aqui e aqui, nós podemos ver que nós já temos uma expressão do L1 em relação ao L2. Só que o que ele quer aqui que nós obtemos é o L2, que é a largura da nova porta, sobre a largura da porta anterior, que é a L1. Então nós podemos fazer o quê? Nós podemos passar o 8 para cá, para esse lado, e o 9 para baixo, ficando com 8 sobre 9. E podemos passar o L1 para baixo, ficando com L2 sobre L1. Dessa forma, nós encontramos que o resultado correto está na letra D, 8 sobre 9. Ok, galera? Então, não se esqueça de compartilhar esse vídeo e deixar o like de vocês. E eu espero encontrar vocês na próxima. Até mais!